1 Samuel capítulo 1 e o versículo de número 20. Olha, essa palavra aqui, gente, meu Deus, vai ser muito forte, né? Diz assim, ó: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Bom, todos nós conhecemos a história de Ana, certo? Uma mulher estéril, uma mulher que tinha uma perseguidora, que era Penina, certo? Um marido que fazia de tudo para consolar a sua vida, certo? Também sabemos que ela sempre estava indo ao templo, sabemos que ela sofreu aquelas palavras fortes ali do sacerdote Eli, mas depois ele abençoou ela porque ele era sacerdote, certo? Também sabemos que ela teve o profeta, né? O filho chamado Samuel, que se tornou o profeta, sacerdote, enfim, o primeiro juiz de Israel, enfim. Samuel é uma bênção de Deus. Hoje eu quero falar, não é a história de Ana, porque a história de Ana a maioria de todos nós aqui conhecemos. Eu quero falar as 7 atitudes de Ana que mudou a história da sua vida. Então vamos lá. Primeira atitude, certo, que mudou a história da vida de Ana, é que Ana não aceitou viver e nem morrer escrava da esterilidade. Ana não aceitou viver e nem morrer escrava da esterilidade. Ela não aceitou ser estéril, certo? E a mudança aconteceu, certo? Quando ela rejeitou viver, certo? Abaixo daquilo que Deus tinha para a sua vida, certo? Então perceba que ela foi uma mulher que teve essa atitude. Ela não aceitou. Eu não aceito viver essa vida de esterilidade, essa vida estéril. Isso muda, certo, a nossa vida, a nossa concepção, quando nós, da mesma forma, certo, não aceitamos ter áreas da nossa vida estéril, certo? Áreas da nossa vida que não tem fruto, áreas da nossa vida que precisa nascer, áreas da nossa vida que estão mortas e que precisam nascer novamente, ou áreas da nossa vida que nunca gera nada, certo? Sempre está ali no anonimato, sempre está ali debaixo de opressão, certo? Ana, ela sofria, certo? Nesse sentido, né, de sofrer a sua esterilidade, mas ela não vivia em sofrimento. É muito diferente. Eu estou falando que ela sofria porque ela não tinha esterilidade, né? Ela era estéril, quer dizer, mas ela não vivia debaixo de sofrimento, certo? Por quê? Porque ela era uma mulher que não aceitou, porque se ela aceitasse, então ela não orava, ela não buscava o Senhor, certo? Ela não ia ao templo, certo? Ela não buscava a Deus, ela vivia a vida, ela tinha aceitado isso. Mas a primeira atitude que a gente aprende com Ana é que ela não aceitou viver e nem morrer sendo escrava da esterilidade, certo? E isso que faz toda a diferença. Se você aceitar essa condição, certo? Se você se conformar, é assim que vai ser a sua vida, certo? Não, porque tem área que eu não consigo progredir, não consigo avançar, certo? E aí é melhor deixar como está. Isso é um problema sério. Se você realmente quer ter uma história de vida mudada, então você tem que se levantar. Você não pode aceitar isso na sua vida, certo? Você não pode aceitar isso na sua vida. Você tem que se levantar, se erguer e dizer: eu não aceito isso, certo? Aqui nesta área não está gerando, eu não posso deixar a morte reinar aqui. Eu tenho que avançar, eu tenho que prosseguir. A segunda atitude que eu acho de extrema importância é que ela não desistiu do seu projeto de vida em família. Ela não desistiu do seu projeto de vida em família. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo diante do impossível, ela não desistiu do seu projeto. Tem muita gente que desiste com facilidade, não é verdade?
Às vezes tem um projeto, tem um plano, certo? E aí desiste com facilidade, certo? Muitas vezes, certo? Porque o plano ou o projeto você até conta para alguém, aí tem muita gente que tem inveja, começa a lançar palavra de maldição, começa a ter inveja de você, o teu plano, e aí o que acontece? Realmente o teu plano fica debaixo de ataques. Grave isso que eu estou falando. O teu plano fica debaixo de ataque. E aí o que acontece? Você não consegue desenvolver o projeto, certo? E aquilo que já é impossível, né, aos teus olhos, por isso que você está lutando para conseguir, para conquistar, vai ficando mais distante, certo? Porque é isso que a gente observa, certo? No projeto de Ana. Ela sofreu ataques constantes da Penina. Só que ela não desistiu do seu projeto de vida. Ela não desistiu do seu projeto familiar. Ela estava determinada, certo? Só tem resultado na vida, grava isso que eu vou te falar, quem é persistente, certo? O resultado só chega para quem é perseverante, para quem não desiste. Se você é uma pessoa que você estabelece um projeto, você tem um plano, certo? E você com facilidade, com o primeiro não, certo? Com a primeira coisa que dá errado às vezes, você já desiste, você já não quer mais saber, certo? Você tem que mudar o seu conceito, certo? Porque os teus projetos, se você não sabe, os teus projetos, os teus planos, eles vão passar por testes, eles vão passar por adversidade, tempestade, que é para justamente você valorizar aquilo que você está pedindo de Deus, aquilo que você tem como sonho. E isso aconteceu com Ana. Porém, ela não desistiu do seu projeto de vida em família. Certo? Ela não desistiu. Terceira atitude que eu vou deixar aqui para você, certo? Ela não desistiu da vida caindo em depressão. Isso é muito forte. Tem gente, eu acho que foi até a pastora Grace que já me falou, e eu ainda não ouvi, né? Mas ela, se eu não me engano, ela já falou que ela já ouviu dizendo que Ana vivia em depressão. Alguém pregando sobre Ana era uma pessoa que vivia em depressão. Essa pessoa não sabe nem o que fala, certo? Não sabe nem o que fala. Porque depressão é um estado emocional que leva a pessoa a não ter nenhuma ação. É tão simples isso. Se Ana vivesse em depressão, ela não orava. Se Ana vivesse em depressão, ela não caminhava com o esposo para o templo. Se Ana vivesse em depressão, ela não buscava a Deus. Se Ana vivesse em depressão, ela tinha parado de orar. Se Ana vivesse em depressão, ela tinha saído da sua casa. Se Ana vivesse em depressão, ela estava isolada dentro de um quarto. Se Ana vivesse em depressão, ela não acreditava nem em Deus. Então, não tem lógica, certo? Então, veja, essa terceira atitude aqui é muito forte, porque ela não desistiu da vida caindo em depressão. Ela não se deixou dominar pelos pensamentos negativos. Isso aqui é muito interessante, certo? Os pensamentos negativos, eles chegam todos os dias na sua mente, certo? Todas as horas. É por isso que eu adotei na minha vida. Adote isso também, irmãos, certo? Eu já expliquei isso aqui várias vezes, né? O devocional diário foi uma extensão daquilo que eu já fazia há muitos anos. Está aqui a minha esposa ao meu lado, de prova. Eu sempre li minha Bíblia de manhã. Eu sempre tirei um momento da oração. Sempre foi assim, porque eu aprendi muito cedo que as primeiras horas do dia, a primícia é para Deus. Vou repetir para você. As primeiras horas do dia nós chamamos de primícias, e as primícias é para Deus. Então, quem amanhece o dia lendo a palavra, quem amanhece o dia orando, irmãos, a sua vida é transformada, certo? A sua vida não é mais a mesma. Os pensamentos negativos batem na tua mente e eles voltam, porque não tem como ficar. O pensamento vem, pá na tua mente, bate de volta, porque não tem como ficar. Há um capacete sobre a tua vida, a qual a Bíblia diz que é o capacete da salvação. Nada entra. Ele tenta ficar, mas tem que ir embora, porque ele não pode ficar.
Porque a tua mente está preenchida com a palavra de Deus. A tua mente está preenchida com as coisas espirituais. A tua mente está preenchida com a presença de Deus. Então não tem como ficar, certo? É por isso que é importante todos os dias você amanhecer o dia orando. Você amanhecer o dia ouvindo a palavra, meditando na palavra, porque isso vai fazer a diferença na tua vida, certo? Ela não se deixou dominar pelos pensamentos negativos, certo? Se você quer vencer na vida, cuidado com os pensamentos negativos. Cuidados com os pessimistas. Quem são os pessimistas? São as pessoas que chegam perto de você e jogam você para baixo, certo? Sempre tem uma palavra de desgraça para a tua vida. Nunca dá, nunca vai dar certo, nunca vai virar, nunca vai acontecer. Corte esse tipo de relacionamento. São pessoas que não torcem por você, não acreditam no teu sucesso, está realmente com inveja de você e quer ver você na desgraça. Essa que é a realidade. Infelizmente tem gente assim, irmãos. Tem gente assim. Não pense que não tem, que tem. Então cuidado, corte esse tipo de relacionamento, porque isso não vai contribuir na tua vida, certo? Porque toda pessoa... Tem gente que pensa assim, né? Mas eu tenho que ter uma pessoa que fale o que eu preciso ouvir. É verdade, você precisa de uma pessoa que fale o que você precisa ouvir, mas a pessoa que fala o que você precisa ouvir, ela te dá uma direção. Ela te dá uma direção e ela te acompanha. Certo? Eu aprendi isso muito cedo. Esse negócio de chegar e ficar falando as coisas, tá, mas o que eu tenho que fazer? Eu não sei, então cai fora, porque tu também não tá me ajudando em nada. É assim que tem que ser, irmãos. É curto e grosso mesmo, não tem conversa. Entendeu? Chega só para criticar, sai fora. Tu é um pessimista na minha vida. Agora sim, chega e fala para você, olha, faça assim, esse aqui é um caminho mais fácil para você, você vai conseguir. Faz o seguinte, eu vou te acompanhar. Se precisar, pode contar comigo. Vamos fazer o seguinte, eu vou orar junto com você, eu vou te acompanhar, eu vou te ajudar, eu vou te dar uma direção. Eu estou aqui, eu sou teu amigo, tá? É assim que tem que ser. Essa é a pessoa que constrói com você. Agora, fora disso, não. É crítico, é pessimista e sai fora desse tipo de gente, certo? Então, veja que ela não desistiu da vida caindo em depressão. Então, cuidado, porque às vezes essas palavras que vêm na tua mente, certo? Através de pessoas, certo? Vai a cada dia fortificando o pensamento negativo, e o teu sonho, o teu objetivo vai ficando para trás, porque você se permitiu que o pensamento negativo falasse mais do que o positivo. Um exemplo claro do clássico, você já sabe, que é os espias, né? Os 12 que voltaram, 2 disseram pensamentos positivos e 10 era pensamento negativo, influenciou toda aquela nação, todo aquele povo, todo mundo pereceu, ninguém entrou na terra. Ponto final. Uma outra coisa que você tem que observar na vida de Ana aqui, ainda estou no terceiro, tá? Ela não desistiu da vida, caindo em depressão, porque também, pastora, o que aconteceu? Ela não se colocou na posição de vítima. Gente, ela não era uma coitada. Ana não era uma coitada, não. Entendeu? Ana não praticava autopiedade. Ela não tinha um complexo de inferioridade e nem permitiu que o vitimismo tomasse conta do seu coração. E ainda mais, ela não permitiu que ela fosse uma mulher rejeitada, que ela internalizasse a rejeição dentro dela. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Vou repetir para você entender bem. Vitimismo, se colocar na posição de vítima, certo? Complexo de inferioridade, certo? Uma pessoa que, certo, se sente incapaz, certo? Ela era estéril, mas ela não era incapaz de ter filho, certo? Ela tinha capacidade, porque ela era mulher e ela tinha fé. Preste atenção no que eu estou te explicando, certo? E ela não permitiu, certo, que a rejeição, certo, aquele sentimento de rejeição tomasse conta da sua vida e fosse mais forte na sua vida do que a sua fé. Então você tem que tomar muito cuidado, certo? Ela não caiu em depressão, porque a gente vê isso claramente. Ela não era uma coitada, uma vítima, né? Ai, coitada de mim. Que coitada nada. Ela tinha muita fé. Ela buscava o Senhor, ela tinha comunhão com Deus, certo? Ela não se colocava inferior a Penina, não, muito pelo contrário, certo? Ela não tinha o filho que ela pedia, mas ela era esposa de Elcana e ponto final. Ela não tinha complexo, não tinha, sabe? É muito interessante. E aí, para me finalizar esse ponto, olha só, ela não questionou o caráter de Deus. Isso aqui é muito importante, certo? Cuidado, não questiona o caráter de Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso, tá? Vamos lá, a quarta atitude, ela não desistiu do templo. Isso aqui é muito importante. Ela não desistiu do templo, não é do tempo não, no tempo não, é do templo mesmo. Ela não faltava na casa de Deus.
certo? Porque tem gente que é assim, né? Ele começa, pastor da igreja, a faltar, começa a deixar de ir para a igreja, para o templo do Senhor, certo? Aí já tem até aí os desigrejados que não precisa de templo, tudo conversa fiada, é tudo papo furado, certo? Eu já expliquei isso, volto a repetir. Se o templo não fosse importante, Deus não tinha mandado construir o tabernáculo no deserto. Para que vai mandar construir um negócio se ele estava lá, se ele estava na coluna, se ele estava na nuvem? Para que vai construir tabernáculo? Para que? Me explica aí. Alguém vem aqui, pode vir aqui e me explica. Para quê? Não tem, meu irmão, não tem. Deus é poderoso e Ele construiu o tabernáculo num deserto, no meio do deserto, para o povo adorar, para o povo ter referência de Deus. Ali todo mundo sabia, Deus habita nesse tabernáculo. A coisa era tão séria, certo? Que todos os anos, quando eles subiam, Ana não faltava. Ana estava ali, todos os anos. O esposo ia sacrificar, ela ia junto. E quando chegava lá, o que acontecia? O que acontecia? Ela começava a orar a Deus. Ela começava a buscar o Senhor, certo? Por quê? Porque essa atitude fez a diferença na sua vida. E sabe o que acontece? Aonde foi a resposta que Deus... Aonde Ana estava, pastora Grace, quando Deus deu a resposta para ela? Estava no templo. Preste atenção, meu irmão. Ah, mas eu oro em casa. Sim, eu também oro. É verdade, todo mundo tem que orar na sua casa. Mas Deus não descarta o templo. Deus deu a resposta para Ana lá no templo. Foi lá que ele deu a resposta. Quando o sacerdote estava ali vendo ela e disse, tu está embriagada? Ela disse, não, meu senhor, eu não estou embriagada, certo? E ela não foi rebelde ainda, certo? Ela era uma mulher obediente, uma mulher sábia. O sacerdote que não estava atento, aí é outra história, certo? Mas ela disse, eu estou aqui debaixo, Senhor, de oração, estou pedindo, certo? Que eu sou uma mulher estéril e tal, e começou a contar a situação dela. E o que foi que o profeta disse? Você vai ter um filho. Certo? Pode ficar tranquilo, vai acontecer, certo? O sacerdote abençoou ela. E a Bíblia diz que depois que ela foi embora, a Bíblia diz assim, e o Senhor se lembrou de Ana. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O Senhor se lembrou de Ana, né? E aí ela coabitou com seu esposo e ela teve o filho, que foi Samuel. Então veja a importância do templo na sua vida. Veja a importância do templo. A importância de estar na casa de Deus. A importância de receber a palavra do Senhor. A importância, certo, de receber o ensino. A importância de estar em comunhão com os irmãos. Porque foi lá no templo que Deus deu a resposta ao pedido de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta atitude que eu vou deixar aqui para você. Certo? Você está aqui comigo? Você está aqui comigo ainda? Certo? Fica aí, não vai embora não. Fica aí até o final, porque tem bênção de Deus aqui. Certo? Deus está falando com alguém aqui. Certo? Se você está recebendo aí, certo? Não vá, fica aí, tá? Olha só. A quinta atitude. Ela não fez justiça com as próprias mãos contra a sua rival que perseguia. Certo? Ela não fez justiça com as suas próprias mãos. Certo? Com a rival que perseguia. Certo? Lembra? Penina não era fácil, não é verdade? Penina não era fácil, né? Presta atenção, vou te falar uma coisa que eu acho bem interessante. Olha só, sem provocação não há crescimento. Sem provocação não há crescimento, certo? Às vezes a gente entra numa zona de conforto, a gente entra numa zona de acomodação, certo? Porque ela era provocada, certo? Ela saiu da zona de conforto e ela passou agora a buscar o Senhor e dizer, eu creio que eu vou ter um filho, eu vou sair, certo, dessa vida de esterilidade e vou ser uma mulher que vou ter filho e eu vou entregar ele para ti, certo? Então, ela não fez justiça com suas próprias mãos. Você não vê um texto, Ana discutindo com Penina, certo? Porque Ana não fazia justiça com as suas próprias mãos. Ana confiava na justiça de Deus, certo? Então, sem provocação não há crescimento, certo? Senão, muitas vezes não formos provocados, certo? Não vamos perseguir os nossos sonhos, certo? Não lutamos pelos nossos objetivos, não se esforçamos, não somos comprometidos, certo? Então, aquela pessoa, certo? Ali na vida de Ana, serviu para Ana como motivo dela buscar mais ao Senhor, como motivo dela sair daquela zona ali de acomodação e dizer assim, realmente eu não posso ter filho, então amém. Não, certo? Por causa daquela perseguição,
por causa daquela pessoa que estava ali o tempo todo na cabeça dela, o que aconteceu? Ela se dispôs, ela foi atrás, ela buscou o Senhor e Deus respondeu a sua oração, certo? Então olhe para mim, dobre sua atenção. Às vezes tem pessoas, certo, que na nossa vida, Deus coloca na nossa vida realmente para nos despertar. Você sabia disso? Para nos despertar, certo? Para a gente despertar, levantar, certo? E sair muitas vezes dessa zona de conforto, certo? Então cuidado, certo? Porque às vezes é assim, né? Deus trabalha de umas formas, de umas maneiras que a gente não entende, né? Então a gente pode observar isso na vida de Ana. Ela tinha Penina como uma mulher que lhe provocava. Mas você não vê um momento da história ela discutindo, ela falando, não. Muito pelo contrário, a gente vê ela concentrada, certo? Porque ela entregava tudo na mão do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então tem vezes que acontece isso mesmo, certo? Às vezes tem pessoas que se levantam, né? E isso nos desperta, certo? Nos leva a gente a abrir os olhos, certo? Para a gente avançar, para a gente crescer, certo? E Penina foi essa pessoa que Deus ali, né? Ela era esposa também de Elcana, certo? E ela perseguia, ela não era fácil não, mas Ana não entrou na dela não. Ana continuou orando, buscando ao Senhor e ela cresceu. E Deus abençoou a sua vida e ela teve o seu filho, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante uma coisa aqui também, que é o sexto ponto, né? Vamos lá, sexta atitude. Ela ousou em sonhar e viver diariamente seu sonho, né? Ela ousou em sonhar, certo? E viver diariamente o seu sonho, certo? Ela apenas não ficou ali sonhando, certo? Ela agiu em direção à bênção do Senhor, certo? Ela era determinada em seguir em frente, certo? Nada impedia de Ana viver o seu sonho diariamente. Se você quer a resposta de Deus, você tem que viver diariamente o seu sonho. Se você tem um projeto, se você tem um plano diante do Senhor, um objetivo, você tem que viver isso diariamente. Pastor, o meu objetivo é a libertação do meu esposo. Você tem que viver isso diariamente, a oração diariamente, tudo se encaminhando para que isso aconteça. Pastor, é a libertação das minhas filhas. Você tem que viver isso diariamente. A libertação da minha família, é isso. Você tem que viver isso diariamente, certo? É uma empresa, é um negócio, é um carro próprio, é um carro, uma casa própria. Você tem que viver isso diariamente, certo? Viver o sonho diariamente vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai lhe levar a ser uma pessoa mais confiante, mais determinada, certo? Mais fiel e comprometida com o seu sonho, certo? Você não pode pegar e deixar que o seu sonho, certo, fique no esquecimento. Todas as vezes que Ana ia ao templo, isso era de ano em ano, ela fazia a mesma oração, ela não desistia, certo? Porque ela estava comprometida com o seu sonho. Com certeza ela orava em casa, com certeza ela orava durante o dia, mas ela não se esquecia. Todos os dias, diariamente, orar pelo seu sonho. Porque eu vou te explicar uma coisa. Quando você ora, escute o que eu vou te falar. Quando você ora diariamente por uma causa, aquela oração ela vai sendo fortalecida. A corrente de oração ela vai se tornando mais forte, certo? O mundo espiritual ele começa a se mover, certo? Os inimigos no mundo espiritual eles vão saindo. Vai saindo, certo? E o mundo espiritual, a parte do bem que é de Deus, vai se fortalecendo. E aquela cadeia ali, aquelas correntes, elas são quebradas, certo? O mundo espiritual começa a ser aberto, os céus começam a se mover em seu favor. Deus envia os seus anjos segundo o seu respeito e começa a agir, começa a trabalhar, certo? A Bíblia diz que quando Daniel se colocou em oração, no primeiro dia já veio a resposta. Aí a Bíblia diz que um anjo maligno, né? Aquela potestade daquela região, certo? Impedia o anjo mensageiro passar. Mas a Bíblia é clara, desde o primeiro dia, Deus já tinha dado a resposta para Daniel. Você sabe, isso é o poder da oração, certo? Então, quando você vive diariamente
certo? Vivendo o seu sonho com oração diante do Senhor, certo? Não deixando o desânimo, certo? A angústia, o medo, a preocupação, a ansiedade tomar conta da tua vida. Isso vai acontecer, certo? O sonho vai se realizar em nome do Senhor Jesus. E o último ponto que eu quero deixar aqui, a última atitude, certo? Ana viveu o impossível de Deus na sua vida, mesmo antes de ter o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ana viveu o impossível de Deus na sua vida, mesmo antes do seu filho nascer. Preste atenção, certo? Ela acreditou em Deus, certo? E ela gerou o seu filho dentro dela antes de nascer, certo? Por quê? É interessante isso, né? Tudo começa dentro de você, certo? Então Ana, ela gerou o filho nos seus sonhos dentro dela, né? Ela tinha um sonho, então ela gerou esse filho dentro dela. Mesmo antes de Samuel nascer realmente vir ao mundo, ele já havia nascido dentro dela. Olha que coisa tremenda, né? Olha que coisa tremenda. Todo sonho nasce e cresce dentro de você, certo? Até chegar o dia dele se materializar, certo? Se você deixar os seus sonhos morrer dentro de você, certo? Não tem como, certo? Você conquistar e você avançar. Por isso que eu estou te falando, proteja a sua mente, proteja o seu coração. Evite falar dos teus planos, dos teus sonhos para qualquer pessoa. Não fale, porque você não conhece quem está perto de você, certo? Muito cuidado com isso, tá? Porque isso é fundamental para que os planos de Deus, certo? O projeto do Senhor, certo? Os teus sonhos sejam realizados em o nome do Senhor Jesus.